A paz do Senhor, queridos. Estamos começando mais uma live de estudo bíblico da Palavra de Deus. Estudo esse que nós estamos realizando sobre Daniel e Apocalipse, né? Nós vamos para a nossa aula de número 11, né? Nossa aula de número 11 hoje, falando aí sobre Daniel 9, as 70 semanas, né? Esse estudo da série de Daniel e Apocalipse, interpretando as profecias, né? Interpretando as profecias. Um estudo bacana, muito bom, né? Nosso irmão cooperador Alessandro chegando por aí já. Aleluia. Presbítero irmão João Vitor, né? Os irmãos estão já chegando, irmão Lucelena. Da maneira que você for entrando, já vai convidando mais um para estar conosco na live, né? O pessoal tá chegando aí, presbítero João Vitor, irmã Lucelena, cooperadora Mara, cooperador Alessandro, já estão aí ativos na live. Estou só preparando aqui, posicionando os slides para a gente dar prosseguimento aí nessa nossa aula. Aula de número 11, nós vamos falar sobre Daniel 9 hoje. Nós estamos na série de Daniel e Apocalipse, interpretando as profecias. Você que chegou aí, querido, já convida mais um para entrar conosco na live. Meu cunhado Newton Dutra está assistindo. O pessoal está chegando aí. Nós já vamos dar andamento. Finalizando aí a aula de número 10, né? Onde nós finalizamos o livro de Daniel 8, que falava sobre o carneiro e o bode. E hoje nós vamos entrar na aula de número 11, que fala aí sobre Daniel capítulo 9. Só vou aguardar o pessoal acabar de chegar aí. Diácono Alex, aleluia, está nos assistindo aí. E hoje nós vamos para Daniel 9. As 70 semanas. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, tá? Muito sério da palavra do Senhor, porque quando nós entramos em Daniel 9, nós temos uma visão, praticamente toda ela sendo uma visão escatológica, né? Vamos estar aí também cumprimentando nossa irmã diaconisa Camila, também está aí nos assistindo. Então, voltando aqui ao nosso raciocínio, quando nós falamos de Daniel 9, nós temos uma visão praticamente 100% escatológica. Toda a parte, né, toda essa colocação de Daniel 9, uma grande parte dela é uma visão escatológica. E é algo que vai falar dos dias, de dias que já aconteceram e de dias que ainda hão de acontecer, né? Então nós estamos falando de coisas futuras. Como nós olhamos aí já todo o livro de Daniel anteriormente, né? Daniel 1, parte histórica, Daniel 2, 3, 4, Daniel 2, a estátua, Daniel 3 e 4 ali, a árvore, Daniel 5, a tomada da Babilônia, e assim sucessivamente. Paramos em Daniel 7, onde nós temos o prelúdio ali dos 4 animais. Depois nós vemos Daniel capítulo, de número 8, que fizemos aí 2 aulas passadas, falando do carneiro e o bode, sobre o reinado grego e o reinado medo-persa. E agora nós vamos entrar numa visão de Daniel capítulo 9, lembrando que no final do capítulo 8, Deus fala, sobre as 2.300 tardes e manhãs, e nós vamos ver essa situação se cumprindo aí em Daniel 9, tá certo? E é o que nós vamos estudar hoje, né? Eu vou cumprimentar os irmãos que acabaram de chegar aí, a gente já ora e já inicia então o estudo, né? Cooperador Júlio César, irmã Késia, Sidmar, né? O Fernando, o esposo da Késia, deve estar assistindo com ela, irmã Joana Dark, aleluia, irmão José Andrade, né? Esposo, Roberto Félix, todo o pessoal que está aí conosco nesta noite. Querido, vamos orar para que eu possa dar, aleluia, continuidade no estudo, enfim, em série, pegando aí a continuidade da aula passada. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Irmão Anderson chegando aí, tá pegando o comecinho aí, irmão Anderson, vamos entrar em oração.
e já damos início, tá, àquilo que nós temos proposto para esta noite. Amado e querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença, nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos e engrandecemos, porque Tu és um Deus santo, forte, fiel e verdadeiro. Tu és aquele que tem nas Tuas mãos, meu Pai, todo o poder, toda soberania e graça, e em Ti, Senhor, está toda a resolução dos problemas e as saídas da vida. Querido Deus, que nesta noite, Senhor, tudo aquilo que formos tratar aqui, Senhor meu Deus, seja para engrandecimento, Senhor, e louvor do Teu nome. Que seja, Pai, para glorificar e para engrandecer ao Senhor, que é um Deus digno de honra, de glória e de louvores. Pai querido e Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vidas que estão nos assistindo nesta noite sejam tocadas pelo poder do Teu Espírito Santo e que, Senhor meu Deus, o nome do Senhor seja glorificado e engrandecido nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor, eu Te louvo, eu Te agradeço, porque Tu és santo, porque Tu és fiel, porque Tu és verdadeiro, porque Tu és um Deus de honra e de glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim, eu Te agradeço e peço, fale conosco em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, queridos. Presbítero irmão Amarildo chegando aí. Vamos então à temática da noite. Nós vamos entrar em Daniel, capítulo 9. E o tema central deste capítulo é as 70 semanas. As 70 semanas. Como eu disse, a nossa intenção aqui não é simplesmente ler a profecia, mas sim fazer com que você consiga entendê-la e interpretá-la, tá? Como nós estamos fazendo em todos os capítulos anteriores. Estou aqui com a minha Bíblia, a Bíblia que eu estou usando para fazer esse estudo, tá? É esta Bíblia aqui na versão corrigida e fiel, tá? Ela é bem próxima da RC, a que eu gosto de usar, né? Que uso em púlpitos, que seria a revista corrigida. Essa revista fiel é bem próxima e é a que eu estou usando desde o início para fazer esse estudo da palavra do Senhor com os irmãos. Né? Missionário Mamali acabou de chegar aí. Nós estamos em Daniel 9. Tá? Então vou fazer a leitura, tá, do texto de Daniel 9, para que nós entendamos, né, assim como nós estamos fazendo em todas as aulas, tá? Estamos fazendo dessa forma, eu faço a leitura e depois a gente volta no texto e vai explicando versículo por versículo aí de uma forma geral para consenso e entendimento. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, estou com a minha Bíblia aqui nas minhas mãos, livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Eu vou ler aqui o texto, peço que você preste bastante atenção, porque a leitura do texto vai fazer toda a diferença. Foi como eu disse. Às vezes as pessoas olham a Bíblia e falam, a Bíblia é um livro espiritual, se você ler, você não vai entender. Querido, 99% das respostas estão aqui. 1% a gente pega na história. Mas está tudo aqui na Bíblia. Tá tudo aqui na Bíblia. A leitura compassada e continuada vai nos fazer entender, tá, o texto com clareza. Então por isso que eu tenho que meditar, eu tenho que ler com calma. É o que eu vou fazer aqui e já entramos aí na questão profética. Daniel, capítulo de número 9, verso 1. A minha epígrafe diz a oração de Davi. Lembrando que a epígrafe é o subtítulo, tá? Aquela letrinhas em negrito, que estão antes aí no início de textos, tá bom? Dando conteúdo do texto. Então a minha aqui está a oração de Daniel. Não necessariamente a epígrafe é igual em todas as Bíblias, tá? Isso muda de editora para editora. A questão é que estão falando o conteúdo do que nós vamos ler. Aqui está dizendo assim, a oração de Daniel. Verso 1 do capítulo 9. Verso 1 do capítulo 9. No ano 1 de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus,
No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros e o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, e em que havia de se cumprir as desolações de Jerusalém, para que era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande, tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam, e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos seus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, e aos nossos príncipes e os nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, e ao de perto e ao de longe, e em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia, o perdão, pois nós rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal. Porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos na tua verdade. Por isso o Senhor vingou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão forte, com mão poderosa, e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Verso 16. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. E agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e a sua súplica, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que se chama pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Verso de número 19, tá? Estou aqui no verso de número 19 agora, que diz assim: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo.
ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo seu nome. E aqui eu tenho no versículo de número 20, verso de número 20, tá? Eu tenho outra epígrafe aqui, que é a base da profecia que nós vamos ler hoje, que são, né, as 70 semanas. Então o verso de número 20 começa 70 semanas. Do verso de número 1 ao 19 é a oração de Daniel, tá? Daniel está orando a Deus e agora vai começar as 70 semanas aqui no verso 20 até o verso 27. E a gente encerra aqui a leitura, tá? E eu volto já com a interpretação. Então vamos prestar bastante atenção no verso 20 de Daniel capítulo 9. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando as minhas súplicas perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expandir a iniquidade, e trazer a justiça, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 70 semanas, e 72 semanas, as ruas e os muros se reedificarão em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas, cortado o Messias, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Verso 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém? Então aqui finaliza o versículo de 1 a 27, finalizando, tá? As 70 semanas de Daniel, na verdade o capítulo 9, né, de Daniel, e aqui a gente começa então a interpretação da profecia. Lembrando aqui, queridos, que do capítulo 9, do versículo 1 até o verso de número 19, não tem o que se interpretar, tá? Nós vamos falar do versículo 1 até o verso 19, não tem interpretação. Você entende exatamente como você lê. É uma súplica, é uma oração do profeta Daniel, tá? É uma oração do profeta Daniel para Deus, para com Deus. Ele está ali orando na sua intimidade, confessando os pecados do seu povo. O texto é claro em dizer lá no verso 1 que Daniel, né, vai ter uma datação. Isso aqui é muito importante, tá? Por quê? Porque quando nós temos textos bíblicos com datação, com nome de reis, nós conseguimos contestar isso na história, tá? Quando eu tenho nome de reis, ou nome de eventos que aconteceram, que marcaram, marcos históricos, no caso aqui nome de reis, eu consigo contestar com a história, e isso prova a veracidade da Bíblia Sagrada, isso prova a veracidade da palavra de Deus, tá? Isso é muito importante. Aqui ele está falando, tá, que isso aconteceu no primeiro ano do rei Dario, né, filho de Assuero, da linhagem dos Medos.
né? Porque quem estava aqui operando nesse tempo eram os medo-persas. Então nós vemos aqui que esse rei Assuero, na verdade o rei Dario, tá? Ele é da linhagem dos medos, tá? E esse Assuero aqui é o mesmo rei Assuero que nós vemos na passagem de Esther, tá? Na passagem de Esther. Então vamos lá. Eu tenho uma datação. O texto vai dizer que Daniel está orando, está lendo os livros, tá? Os rolos, os livros do profeta Jeremias. Então, pela interpretação dos livros, da Bíblia da época, né? Dos livros do profeta, ele vai entender que 70 anos foram determinados, tá? 70 anos foram determinados por Deus para que o povo sofresse ou estivesse ali cativo. Porém, ao passar desses 70 anos, seria-se restaurado o povo de Israel. Então, diante dessa informação, tá? Daniel ele vai se colocar a orar, você vai se colocar a buscar a Deus sobre a palavra. Eu costumo ensinar muito isso, querido. Temos que orar a palavra. Por quê? Tem muita gente orando coisas que Deus nunca nem falou, que Deus nem quer te dar. Mas quando nós oramos a palavra é aquilo que Deus já preparou para nós e é aquilo que Deus quer que aconteça, Deus quer nos dar. E quando nós oramos a palavra, Daniel está aqui orando dizendo, Senhor, nós pecamos, nós transgredimos, nós erramos. Mas o Senhor prometeu que nos livraria após os 70 anos. E ele está fazendo as contas dizendo, está chegando esses 70 anos. Nós temos que retornar, é a hora de voltar. É a hora de buscar Deus lá na cidade santa. Então nós vemos a súplica de Daniel aqui, do versículo 1 ao 19, ele clamando, ele orando a Deus, ele buscando a face do Senhor, confessando os pecados dele, o pecado do povo de Israel, e clamando essa restauração, clamando esta volta, para que Deus o fizesse, o permitisse voltar, tá? O permitisse voltar para a terra, né? O seu povo, não ele especificamente, mas todo o povo de Israel que estava cativo nesses dias aqui na Babilônia, certo? Nós vemos então até o versículo 19 que ele se põe a orar. Então nós temos que orar, isso aqui fica só uma nota, né? Porque não é o intuito da aula, o intuito da aula é explicar a profecia, mas fica uma nota de observação que nós devemos orar a palavra. Nós devemos clamar a Deus sobre aquilo que Ele já nos deu. Nós devemos clamar ao Senhor, clamar a Deus, pedir ao Senhor que Deus ele venha trazer a revelação da Escritura e que tudo aquilo que Ele nos revelou que venha se cumprir na nossa vida. É isso que Daniel está pedindo. Às vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Né? O texto da Bíblia diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar nos seus próprios prazeres. O que o texto está dizendo? Se você pede diante da palavra, o que a Bíblia já te informou e já te disse para pedir, você vai receber. Porque também é a vontade de Deus. Deus não vai te dar algo que não seja a vontade dele. Pois bem, verso 1 ao 19, texto literal. É uma oração. Você vai entender exatamente como ler. Mas então nós entramos no verso 20, que é o nosso propósito aqui da aula de hoje. É entender sobre as 70 semanas, tá? Entender sobre as 70 semanas. Só que, para me entender sobre esse texto, tá? Sobre as 70 semanas, é bom a gente entender alguns quesitos básicos da profecia. Por quê? Quando Deus chama Daniel, ou melhor dizendo, quando Deus fala a Jeremias sobre esta questão que o cativeiro duraria 70 anos, tá? E depois Deus vai revelar isso para Daniel, no caso, Daniel vai ler isso através da revelação da Escritura, tá? Ele vai encontrar isso na Escritura, ele vai ler. E depois há uma profecia dada a Daniel pelo anjo Gabriel, o texto está dizendo aqui no versículo 20, que o texto vai nos informar que Deus ele vai dar 70 semanas, tá? 70 semanas se passará, é o que ele está dizendo aqui, ó. E eles destruíram, não. 70, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Então, primeiro ponto, sobre o povo judeu, sobre o povo de Daniel, sobre o teu povo, sobre o judeu e sobre a tua cidade, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão
e para dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade, espiar a iniquidade, arrancar, e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, 70 semanas. Para a gente entender essa questão aqui, que é uma questão numérica, eu vou trazer aqui uma reflexão para nós. Então, eu fiz algumas anotações aqui, porque é muita informação, para que você tenha um pouquinho de clareza, porque às vezes para mim 70 semanas passa muito rápido, né? 70 semanas passa muito rápido. O que é 70 semanas? Se a gente for olhar, é um pulinho. 70 semanas é algo muito, muito rápido. Então, o que será que quer dizer essas 70 semanas? Quando Deus trata isso aqui com Daniel, com Jeremias, né, Deus está falando de algo que é comum para eles, tá bom? Essa questão das 70 semanas já era comum nos tempos judeus. Por quê? A lei levítica, Deus já havia dado lá na lei levítica a questão dos 7 anos, das 7 semanas, que seria o tempo de descanso da terra, que seria o ano sabático, né? Então esse número 7, essa nomenclatura de 70 semanas, para os judeus já estava bem clara. Mas vamos entender, porque às vezes você fala, mas da onde tirou? Tem toda uma explicação bíblica, histórica e teológica, para que fique claro. Eu vou fazer a leitura aqui de um texto, né, de umas anotações que eu fiz, para que fique bem claro. Para que nós possamos compreender as 70 semanas determinadas sobre Jerusalém, a cidade santa, como o texto diz, e sobre o povo de Daniel, os judeus, nós necessitamos primeiramente entender e levar em conta tudo que a lei diz, tá? Nós não podemos simplesmente pegar e falar, olha, 70 semanas e tarará. Não, nós temos que levar em conta tudo que a lei diz. Por quê? Porque quando nós estamos interpretando profecia, ou quando nós estamos falando de palavra de Deus, qual é a base, qual é o fundamento que nós estamos firmados? É a palavra, tá? Qual que é o padrão, qual é a base que eu vou apontar? É a Bíblia, tá? Não dá para falar de palavra de Deus me baseando em termos e colocações humanas, tá? A Bíblia não se interpreta dessa maneira. Porque alguém vai falar, eu estava até comentando isso hoje, se vamos falar de amor, se alguém pontuar amor para você que é cristão, alguém chega em você, às vezes até um ímpio, chega em você e quer dar aula de amor para você. Falar, olha, porque o amor é assim, assim, assim. Aí quando você fala, não, mas a Bíblia diz que isso está errado, isso é condenado por Deus. Ah, mas Deus não é amor. Querido, Deus é amor. Mas qual é o padrão que nós estamos usando para falar que Deus é amor? Ou qual é o padrão que nós estamos usando para entender esse amor de Deus? Quando nós falamos disso, nós temos que estar pontuado no quê? No padrão de amor da Bíblia. Tá? É o padrão de amor da Bíblia, da palavra, que rege a lei de Deus. Este é o padrão de amor, não o padrão de amor humano, né? Não o padrão de amor humano. E se eu for entrar numa questão de etimologia, a gente vai entrar o quê? Ágape é o amor de Deus, sacrificial, um amor doador. E o amor humano, ele é nomenclado na Bíblia como filéu, um amor interesseiro, um amor por interesses, tá? Deixa eu responder aqui nosso irmão Gilmar. A paz do Senhor, querido. Qual é essa relação das 70 semanas em nosso tempo? É isso aí, nós vamos chegar lá, viu, irmão Gilmar? O irmão Gilmar está perguntando aqui, muito boa pergunta. Qual que é a relação das 70 semanas com o nosso tempo? Nosso tempo, irmão Gilmar, eu vou já responder para você, mas nós vamos chegar lá, né, com calma, porque assim, eu posso passar rápido, mas aí eu não te ensinei a interpretar. Então eu vou voltar para a gente estudar com afinco. Qual é a relação das 70 semanas com o nosso tempo? Nós estamos em uma lacuna entre a semana de número 69 e entre a semana de número 70. Que lacuna é essa? É a época da igreja, a idade da igreja, ou o tempo da graça. Pastor, dá para me provar isso na profecia, na escritura? Dá, tá? Mas aí eu tenho que fazer pausadamente, tá bom? Então assim, qual que é a nossa relação com o nosso tempo? Muita coisa se cumpriu, irmão Gilmar. Nós estamos na semana de número 69, ela acabou, na verdade, nós estamos entre um meio tempo, né? Entre a 69 e a de número 70. Isso tem uma discussão muito grande entre
entre teólogos e estudiosos da palavra sobre essa lacuna, mas nós vamos tratar disso aqui com muita cautela, dentro do texto bíblico, dentro da palavra, dentro da visão bíblica, escatológica, e vamos entender que tempo é esse, do que o texto está falando, tá bom? Então, eu acho que respondi a grosso modo a sua pergunta, né, irmão Gilmar? Dá um joinha aí para mim, e se eu respondi, se não, o senhor pode questionar novamente, mas aí depois nós vamos passando com calma, né, com a questão pausada, para que a gente entenda. Então entenda que tudo que a gente for ler na Bíblia, eu tenho que usar o padrão de Deus, não é o padrão humano, tá? Não tem como eu querer comparar ou justificar uma atitude minha baseada no sentimento humano ou baseado num padrão de lei humana. Se eu estou falando de Deus, de Bíblia, eu tenho que estar pautado e baseado no padrão de Deus. Então, para que a gente comece a entender essa questão das 70 semanas, nós temos que entender o que a lei diz. Porque senão eu vou entender que mas está muito difícil. Se eu não sei a lei, se eu não entendi a lei, realmente vai ficar difícil. Mas se eu compreendo o que o texto está dizendo lá na lei, fica mais tranquilo. Preste atenção, acompanha comigo aqui. Você vai ver. A lei diz quanto a Jerusalém e os judeus. E também atenta à época e à condição que Jerusalém se encontrava quando a profecia lhe fora promulgada. Tipo, como que estava Jerusalém quando aquela profecia foi dada? Preste atenção nisso aqui. Pois estava destruída, com inúmeros judeus mortos, outros tantos dispersos, e vários países ainda outros cativos na Babilônia, e expulsos da terra de Israel. E foi nessa condição, numa condição de destruição do povo, tá? De dispersão do povo e de destruição de Jerusalém. Porque quando eu leio 24, a Bíblia diz que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Lógico que ele está falando para Daniel, né? Quem que é o povo de Daniel? Judeu. Qual que é a santa cidade? Jerusalém. Então, há uma determinação sobre os judeus e sobre a cidade santa. Mas quando essa lei vem, ou quando essa profecia é dada em um estado de destruição total. Jerusalém está destruída, desolada. Os judeus estão espalhados por todo o mundo. Tá tudo arrebentado. E é nessa condição que a profecia vem. Nós temos que entender isso aí. Por quê? Também Jerusalém estava rejeitada. Foi esquecida por Deus. E é Deus que lhe determina 70 semanas de anos sobre a cidade santa. Devido à desobediência, preste atenção. Por que Israel está assim? Por que está tudo destruído? Devido à desobediência e à rebeldia dos filhos de Israel, suas 12 tribos foram forçadas, né? Acabaram que formavam um único reino, né? A gente sabe disso. Deus, quando instituiu as 12 tribos lá de Jacó, quando eles saem, né, eles vão para dentro do Egito, quando eles saem do Egito, nós temos uma ideia clara disso. Por quê? Porque eles são 12 tribos coesas, 12 tribos certinhas, fechadas, fortes. E é isso que acontece quando eles entram em Canaã. No entanto, o que acontece? Eles eram um único reino. As 12 tribos formavam o reino de Israel, tá? 12 casas fortes. Porém, o que acontece? Elas foram divididas posteriormente em 2 reinos, tá? E esses 2 reinos, essa divisão que eu quero tratar com vocês, não lembro se vocês estão lembrando disso aí, ou se é claro, se você já ouviu isso aí, porque tem bastante gente, ou se você nunca ouviu. Eles eram 12 tribos, Deus fez as 12 tribos de Jacó, tá? Jacó foi mudado o nome de Israel, e ele tem as 12 tribos. O texto vai dizer que essas 12 tribos, elas vão para o Egito, saem do Egito, 74 pessoas entram no Egito, saem mais de 600 mil homens. Eles vão entrar na terra prometida, e ali eles vão avançar. Eles vão avançar e nós vamos ver que Josué vai morrer. Os filhos de Josué, os mais, né, os primeiros filhos ali, a primeira linhagem morre. E o povo começa então a se desviar. Então entra a era dos juízes. Entra a era dos juízes. Nós temos lá 12 juízes, né? Isso vai de cada teólogo. Posso colocar 12, eu posso colocar 15, porque aí vai entrar, por exemplo, Samuel, vai entrar Eli e vai entrar Moisés como juiz, ou não. Então aí vai entrar nessa questão.
mas não vou ficar pegando isso aqui não, porque senão a gente não ganha tempo. A questão é que vai ter a era dos juízes, posteriormente a era dos reis. Tá? A era dos reis, quando nós temos o primeiro rei Saul, que peca, depois nós temos Davi, o homem que faz a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Posteriormente Davi, nós temos o sucessor Salomão. Salomão, o reino dá aquela, né, já dá guinada de riqueza, mas depois dá uma caída espiritual. Posteriormente nós temos o filho de Salomão, Jeroboão. E aí nós temos a cisão das tribos. Tá? Israel, que é 12 tribos, formando um único reino, agora se divide em 2 tribos. Tá? 10 tribos, tá, no reino do norte e 2 tribos. Tá? Deixa eu só confirmar essa informação aqui, porque é muita coisa. Né? A gente faz 10 tribos, isso mesmo, 10 tribos. Tá? O reino de... Tá, vamos lá. São divididas o reino de Israel, tá? A norte, englobando 10 tribos, é isso mesmo. E o reinado do sul, englobando 2 tribos. Lá, aquela questão de Jeroboão e Roboão, né? Um se divide do outro. Não podemos ficar muito passando isso aqui, mas depois você consegue ler lá em Reis e vai conseguir entender. Né? Roboão e Jeroboão tem uma briga lá, fala, ó, nós vamos aumentar os julgos, vamos aumentar os impostos. Então, 10 tribos se separam, ficando 10 tribos no reino do norte e 2 tribos no reino do sul. Sendo as 10 tribos formando uma capital, que é Samaria, e as 2 tribos, que é Judá e Benjamim, formando o povo de Israel, com a sua capital, Jerusalém. Então esse povo que era um reino só, se divide em 2. Eles eram um, se divide em 2. E aí que começa o problema, tá? Porque eles começam a pecar contra Deus, e nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que o juízo de Deus vai vir sobre eles. Tá? O juízo vai vir sobre eles, e nós temos isso aí na época, por exemplo, de Isaías, né, que vai relatar um pouco sobre a questão dos assírios. Tá? Os assírios vão vir sobre Israel do norte, eles vão, né, esmagar eles, vão acabar com eles, vão dispersar a ponto que o cativeiro assírio, o povo não volta mais. Né? Quando você começa a ler a palavra, você fala, peraí, Daniel está aqui na Babilônia e foi profetizado uma volta desse povo. Sim, só que as outras tribos, as 10 tribos, elas foram dispersas. Né? Dispersas a ponto de não se tornar mais tribo. Eram pessoas, descendentes dessas tribos, mas não eram mais coesas, não eram mais fechadas como tribo. Por quê? Porque o cativeiro assírio matou todo mundo. Não só matou, mas como dispersou. Não morreu todo mundo, é lógico, porque se morresse a gente sabia que... Porque até hoje tem, né, descendentes das tribos, mas não eram mais tribos. Aniquilou com eles, no caso dispersou eles a ponto de eles não serem mais tribos. Então ficou sendo só Judá, ou, né, a tribo de Judá. Por isso que nós conhecemos ele como povo judeu. Né? Fala, mas os judeus. Na verdade eles são hebreus, né? Porque eles são o povo de Abraão, a descendência abraâmica. Né? Ah, mas eles são israelitas. É israelita por conta do nome de Israel, né? O povo de Israel. Israel hoje é um país, Jerusalém é uma cidade, e eles são conhecidos como judeus exatamente por isso, porque a tribo de Judá era expressiva, a tribo de Benjamim menor, e acontece que, né, nós temos aí essa cisão, tá? Essa cisão das 2 tribos, o reino de Judá e o reino do sul, com 2 tribos, apenas o reino do sul, Judá, permanece ainda no governo, descendentes do rei Davi, né? E a outra tribo foi dispersa por conta da desobediência. O reino do norte, Israel, devido ao seu pecado, é desapossado da terra, tá? Isso que eu já falei para vocês, eu fiz a anotação aqui. E a mandato do Senhor, pelos reis da Síria, transportados a outras nações. Nós vamos encontrar isso aí, a referência está aqui, tá? Só não vou ler para a live não ficar muito extensa e cansativa, né? Nós já estamos aí com 40 minutos. 2 Reis 17, 17, 18. 2 Reis 17, 23, 24. É bem pequenininho os textos, mas isso mostra que o povo foi assolado. Deixa eu ler uma colocação só para não ficar só nas minhas palavras, mas só para você ter noção. Foi mandado de Deus eles serem, né, destruídos ali, aniquilados, por conta da desobediência deles. 2 Reis 17, 17 diz assim, ó. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas. Olha, eles estão prostituindo, tá? Eles estão adorando outros deuses, passando eles no fogo, né?
E a gente tem essa coisa até hoje, né? O povo passa as crianças na fogueira, isso aí é abominação, né? Ah, eu tenho madrinha de fogueira. Isso é abominação, tá? Isso aí Deus não se agrada. Esse povo fez isso no passado e por conta disso eles perderam o lugar que eles tinham diante de Deus. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas e deram-se a adivinhações e criaram em agouros e criam em agouros, né? Lançando carta, búzio, adivinhação, tudo isso aqui é Satanás. Deus não gosta disso, abomina. Venderam-se para si para fazer o que era mal aos olhos do Senhor e para provocar a sua ira. Olha o verso 18. Portanto, o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá. Tá? Então, todas as outras 10 tribos aí foram dispersas, ficou só a tribo de Judá com a, vamos dizer assim, como tribo, né? Como pessoa, como uma tribo fechada, tá bom? Então o reino de Judá ao sul com 2 tribos e apenas o reino do sul, né? Judá permanecendo no governo, um rei vigente segundo a promessa que Deus tinha dado. Seguindo aqui, depois também do reino de Judá, por pecado e rebeldia, é rejeitado e Jerusalém e o templo são destruídos. Então, tipo assim, a primeira leva, as 10 tribos foram rejeitadas e destruídas. Só que sobrou para Judá, que também fez errado e também foi destruído. Nós temos isso aí em 2 Reis 23, 27. Quero fazer a citação de 2 Reis 25, 9 e 10, que diz assim, ó. E queimou-se a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. E todas as casas dos grandes queimou, e todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. Tá? Então a citação aqui está dizendo que foi, em 2 Reis cita que Jerusalém também foi destruída por conta do pecado do povo de Israel. Verso 12 do capítulo 25 de 2 Reis. E milhares de judeus caem pela espada e pela fome, outros tantos são dispersos por outras nações, ficando na cidade destruída somente os mais pobres dentre o povo. Então aqui 2 Reis, né, o livro de Reis é um livro histórico, e ele está contando o que aconteceu aqui. Toda a cidade caiu, toda Judá caiu, e eles são transportados cativos para a Babilônia. E a Babilônia são também levados milhares de judeus cativos. Tá? Nós temos 2 Reis 25, do 11, Jeremias 52 vai falar, 26 ao 30, sobre essa leva, esse cativeiro babilônico. Segundo a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, esse cativeiro na Babilônia havia de perdurar 70 anos. Jeremias 25, 11, 29 e 10. Então, nós temos aqui então o primeiro ponto. Eu entendi que esse povo está destruído, que a cidade está destruída por lei de Deus. Por isso que eu tenho que entender a lei. Eles pecaram contra a lei, eles fizeram errado contra a lei, e o fator deles pecarem contra Deus os fez ser destruídos. Se eu for pegar, fazer alguma citação aqui, por exemplo, de Deuteronômio, aquele povo cumprisse a palavra de Deus, andasse nos estatutos dele, não se para a direita nem para a esquerda, abençoados eles seriam, quando entrares, quando saíres, quando deitares, quando se levantares, abençoado seria na cidade, abençoado seria no campo. No entanto, todavia, se eles fossem contra a lei de Deus, se eles fossem fora da palavra, se eles fossem contra o Senhor, maldito eles seriam, amaldiçoados seriam entrares ou saíres, a deitar, a levantar, no campo e na cidade. E é o que está acontecendo aqui. Na verdade, o que nós estamos vendo aqui, né, na palavra, é o que está acontecendo. Eles foram cativos por conta da própria desobediência, porque a lei já havia avisado, olha, não anda por esse caminho, não faz isso. Mas mesmo assim eles fizeram e estão recebendo a paga, o salário, pela sua desobediência. Os 70 anos do cativeiro na Babilônia só teriam início então após a destruição completa, né, de Jerusalém. Aí nós vemos pelos caldeus, fato que acontece aí no ano 19 do reinado do rei Nabucodonosor, quando os caldeus invadiram a Jerusalém de uma vez por todas e matou realmente, acabou com tudo, destruiu tudo.
Passados 70 anos, que é o que nós estamos vendo aqui, Daniel está no final desses 70 anos, a Babilônia é invadida, tá? E conquistada. Nós falamos isso daí em Daniel 7, tá? E falamos um pouquinho em Daniel 8, sobre a tomada da Babilônia pelos medo-persas, tá? Ciro invade a Babilônia, tá? E vai acabar com a Babilônia, com o reinado dos babilônios. Então nós entendemos o quê? Passados esses 70 anos, a Babilônia invadida pelos medo-persas. Então o rei persa Ciro, no seu primeiro ano de reinado, ele lança um decreto por ordem divina, convocando os judeus e todos a retornarem à sua pátria, a Jerusalém, a fim de edificar o templo do Senhor e a sua cidade. Nós temos essa informação em Esdras capítulo 1, no 1 ao 3. Olha que interessante. Então nós entendemos que no primeiro ano, tá? Daniel aqui, ele está falando essa profecia, Daniel 7, Daniel 9, no reinado de Dario, já está lá na frente. Só que quando a Babilônia cai, tá? Quando a Babilônia cai pelos medos e os persas, o que acontece? A Babilônia cai e Dario, como nós vimos lá, né, na visão de Daniel dos 4 animais, o urso, que tinha um lado mais alto que o outro, 3 costelas na boca, ou, né, referente a alguma outra, a visão, por exemplo, de... Deixa eu só pular esse anúncio aqui. A visão tanto do urso como a visão do bode, né? Nós temos essa colocação aqui do reinado medo-persa e nós vemos que Dario ele vai tomar a Babilônia. Dario não, perdão. Ciro, persa, ele vai tomar a Babilônia. E quando ele toma a Babilônia, ele tem uma posição diferente. Por quê? Qual que é a posição de Ciro? Nós vemos essa profecia lá em Isaías, se não me falha a memória, 45. Isaías 45. Deus ele vai chamar, né? Vai falar que Ciro é o ungido dele, tá? Será que Ciro nem era crente? Como é que ele é ungido de Deus? Tá? Deus ele opera da forma que ele quer, ele usa quem ele quer. A gente tem que entender que a soberania de Deus está acima da nossa compreensão. Olha aqui, Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela tua mão direita, para abater as nações diante da sua face, para cingir os lombos dos reis, para abrir a porta diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isso é uma profecia, falando Isaías, profetizando Ciro uns 200 anos, mais ou menos antes de Ciro nascer. Ciro tinha que fazer tudo isso aqui para quê? Para libertar o povo de Israel, que estava cativo na Babilônia. E é feito. Ciro vai chegar, Ciro vai destruir, né? Acabar com a Babilônia. Nós falamos a respeito, né? Não tinha como entrar na Babilônia. O que eles fizeram? Eles desviaram o curso do rio Eufrates, se não me falha a memória, e entraram com as águas nas canelas ali, nos joelhos, e tomaram, né, sem resistência a Babilônia, porque eles não estavam esperando. Nabucodonosor tinha um procedimento. Todo mundo que ele levava cativo, todas as nações conquistadas, o que ele fazia? Ele trazia para a grande Babilônia. A grande Babilônia que ele edificou, né, que o custou de ficar 7 anos aí fora da convivência dos homens por conta dessa história de soberbo. O que nós vemos? Ele trazia todo mundo, só que Ciro ele tem uma ideia diferente. Tá? Ciro ele tem uma ideia diferente, o persa. Ele vai dizer, olha, cada um que tem a sua nação, volte. Cada um que adora um Deus, volte e adore o seu Deus. E faça orações dele para mim, para que eu seja abençoado. Essa era a ideia de Ciro. Só que Ciro não sabia que isso já estava no coração de Deus, para que o povo de Deus voltasse para, né, a sua terra. Olha aqui, Esdras, capítulo de número 1, e o versículo de número 1, a epígrafe diz, Ciro convida os judeus a edificarem o templo. No primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, né? Os 70 anos tinham se passado.
despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, a qual fez passar pregão por todo o reino, né? Fez fazer uma conferência por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todos o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar e que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro e com bens, e com gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então Ciro, quando assume, Ciro manda todo mundo voltar. Ainda faz um decreto dizendo: os mais ricos ajudam os mais pobres, porque a casa de Deus tem que ser reerguida. Tá? Então nós vemos aqui que Ciro, ele vai dar esse decreto para que volte o povo de Jerusalém, certo? Para que volte o povo de Jerusalém. Eu tenho isso aqui em Esdras 1:1. Assim que, somente após cumpridos os 70 anos do cativeiro babilônico, nos quais os 70 anos também se cumpriram, a dissolação da cidade e o repouso da terra. Pelo menos 70 anos. É o que estão, é a questão do profeta Daniel, estava suplicando a Deus devido ao pecado do seu povo, que é a súplica que eu li para vocês aqui. Ele está suplicando o pecado do povo cometido por aquele tempão, de Daniel 1 a Daniel 19, ele está suplicando aqui. Na verdade, até Daniel 23, né? Ele está suplicando aqui. E o Senhor lhe respondeu por meio de um anjo, trazendo-lhe a profecia, para estabelecer 70 semanas determinadas sobre o povo de Jerusalém. Daniel 9:24, foi o que eu li aqui para vocês. E aí que nós vamos entrar. Para que eu estou passando tudo isso aqui antes? Porque se a gente não entender isso aqui, a gente não vai entender a profecia. Essas questões todas ocorridas na dispersão dos judeus, na destruição de Israel, Jerusalém, e na demolição do templo, e a morte e a dispersão de judeus e a sua aflição em qualquer lugar do planeta, é parte do cumprimento da lei dos judeus, no que diz respeito à sua obediência à lei. Lembra que eles desobedeceram? Então eles desobedeceram, e o fato deles desobedecer à lei, como eu citei aqui, Deuteronômio 28, e outros textos também de Levítico, vão fazer com que tudo isso aconteça. Então Deus está dizendo: olha, vocês erraram, vocês pecaram, e por conta disso, exatamente por conta disso, vocês estão sendo destruídos. Eu vou destruir tudo, eu vou acabar com tudo. E isso tem que acontecer porque vocês pecaram. É uma consequência do pecado, do erro. Querido, vamos falando aí. Se tiver alguma dúvida, porque assim, Daniel 9 é bem complexo, tá? E às vezes eu falo um pouco rápido. O que tiver de dúvida aí, você vai me perguntando aí no comentário, que eu vou respondendo para você aí, tá bom? Então nós entendemos que tudo isso aconteceu por conta do erro deles. Então nós temos esses dois pontos para tratar. Primeiro que a profecia é para os judeus e para a cidade santa, tá? Para os judeus e para a cidade santa. Nós entendemos que os judeus pecaram e foram dispersos. E a cidade santa? A cidade santa também entra na leva, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque ela foi destruída. Há um sentido de que os judeus saíram e a cidade foi destruída. Há um sentido nisso, vamos entender. Outro fator que necessita entender é que Jerusalém era uma cidade escolhida e amada por Deus. Eu tenho N versículos aqui. 1 Reis 11:32, parte B, 2 Reis 21:4, Deuteronômio 16:5. Porém, ela passou a ser uma cidade rejeitada. Eu quero ler isso aqui, ó. 2 Reis 23:27. Deus fez com que essa cidade que antes, outrora, era escolhida, passe a ser uma cidade rejeitada. Mas Deus que fez? Deus fez, mas por conta do povo. 2 Reis 23:27. Olha aqui o que o texto diz. E disse o Senhor também a Judá:
também a Judá, hei de tirar de diante da minha face. Então, e disse o Senhor, também a Judá, hei de tirar diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, como também a casa de que disse, estará ali o meu nome. Então o povo vai pecando tanto, tá? Esse contexto aqui tá na questão de quando o rei Josias, ele assume, então ele começa a renovar tudo, a destruir os altares, a arrebentar com as questões pagãs. Só que Deus ele vem e falou, olha, não tem jeito. Vocês erraram tanto, vocês fizeram tanta coisa errada, que essa cidade a qual eu disse que era santa, esse templo a qual eu disse que estaria ali, eu rejeitei. Eu rejeitei. E é preciso que Deus rejeite isso para que ela seja destruída. Porque se Deus não tivesse rejeitado, a gente vê isso em outras passagens, que Deus ele vai usar o que ele precisar para Jerusalém ser tomada. Jerusalém, na época dos sírios, não é tomada. Então todo o outro reinado do sul é destruído, isso fica só o reinado do norte. Então você tem que entender muito claramente essa questão, né? A gente vê ali que o reinado do norte, né, com o reinado do norte é arrebentado, fica só Judá. Por quê? E por que Judá não é destruído de uma vez por todas? Simples. Porque Deus ainda o guardava. Mas a partir do momento que Deus, aqui em 2 Reis 23, 27, está dizendo, olha, eu rejeitei essa cidade, vai vir a destruição. Olha, eu não habito mais um tempo que eu disse que habitaria, vai vir a destruição. Então a gente tem que entender essa questão também, para entender por quê. Por que a cidade foi destruída, tá? Isso é fundamental para que nós compreendamos a abrangência da profecia, tá? Principalmente porque, ao ter sido rejeitada e destruída, dando ao Senhor nessa condição, rejeição, a situação de que a cidade, que outrora era escolhida e amada, doravante, né, depois, rejeitada e destruída, recebe de Deus a sua determinação e sentença. Quanto a si, 70 semanas estavam determinadas sobre a cidade santa e sobre os judeus, mas não mais e não menos. Isso significa que Jerusalém não é a cidade santa porque ela quer, tá? E nem que o povo judeu é o povo escolhido porque ele quer. A cidade é santa porque Deus a santificou. A partir do momento que Deus retirou ali, vamos dizer assim, o título de cidade santa, ela foi destruída, ela foi aniquilada. Tá? Então a cidade santa, ela é santa por conta de Deus, não por conta dos homens. Não por conta de títulos humanos, mas porque Deus a santificou. E nós estamos vendo aqui que na profecia que Deus retirou essa santidade. No sentido de que Deus começa a rejeitar ela. Porque ali se cometeram pecados, sabendo que não poderiam, dentro da cidade santa. Então Deus rejeita essa cidade. E por conta disso, ela começa a ser destruída. Ela vai ser aniquilada. Nós vemos aí a citação que eu citei, os caldeus vão lá e acabam com tudo. Nabucodonosor começa e os caldeus terminam, né? Nabucodonosor vai lá e arrebenta com tudo, queima tudo. O que sobra, 19 anos depois, os caldeus vêm e aniquila. Os caldeus, né, seguindo os medos e os persas, aniquila tudo aquilo lá, né? E depois a gente vai ver que os medo-persas não estavam no governo, né? E depois quando eles tomam, eles mandam voltar. Então, nós entendemos que foram determinadas essas 70 semanas, tá? Cidade, unicamente, 70 semanas de anos. Tá? É um outro ponto que eu vou tratar, mas vou tratar um pouquinho mais para frente. Da parte de Deus. Quanto a si, em todos os anciãos dos profetas relacionados às cidades santas a respeito do cara. Tá. O que eu quero passar aqui é o seguinte. O texto diz que o Senhor determinou 70 semanas, porquanto Deus que estabeleceu e determina todas as coisas. Tá? Fora da vigência das 70 semanas determinadas de Jerusalém, passa a ser apenas uma cidade comum. Então, se fora dessa profecia, Jerusalém é apenas uma cidade comum. Por quê? Porque ela passou a ser rejeitada por Deus. Porque o povo pecou e agora ela é rejeitada. Agora ela está no estado de rejeição. E o fato desse estado de rejeição
faz com que ela cometa todo tipo de erro, todo tipo de destruição. Então Jerusalém, ela está nesse estado de rejeição. Por quê? Porque a gente vê que não aceitaram o Messias, tudo para trás aí, todo pecado, e a gente vai entender isso aqui um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque ela foi rejeitada por Deus, porque os judeus sabiam e erraram. Tá? Então nós vamos seguindo aqui, entendemos então que o povo recebe, é destruído, é levado embora porque fez errado, porque foram contra a lei. A cidade é a mesma coisa. Tá? Por isso que a assolação é sobre a cidade e sobre o povo judeu. Outro ponto que eu quero ressaltar aqui para a gente começar é a equivalência. O texto diz aqui, tá, em Daniel, capítulo 9, verso 24, que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados. Então, durante essas 70 semanas determinadas, vai ter assolação, vai ter destruição e vai ter pecado. Terminando as 70 semanas, cessa a assolação, cessa o pecado, cessa a destruição. Tá ok? É o que o texto está dizendo aqui. Então vamos entender o que quer dizer 70 semanas em profecia. Isso aqui é um ponto-chave para a gente começar na interpretação da Escritura. Te passei um pouquinho antes agora que o fator geral aqui que implica seria entender um pouquinho da lei, entender por que o povo foi disperso, por que foi destruído, por que houve a cisão uma tribo só, das 12 tribos que eram um reino só, se dividiu em dois reinos, um reino acabou como reino, existem pessoas, mas acabou como reino, só tem o reino de Judá. E agora nós vemos Deus em Daniel falando para ele, olha, tá tudo arrebentado e vai continuar. Eu acho interessante porque no ano que Daniel está orando e dizendo, Senhor, mas o Senhor falou que nós íamos voltar e haver reedificação. Deus está dizendo, mas enquanto durar 70 semanas, que estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, ainda vai ter destruição. Então você vê que parece, Daniel quer uma resposta favorável, Deus está dizendo, vocês vão retornar, só que ainda vai ter destruição, ainda vai ter dissolação, ainda vai ter pecado. Então vamos entender o que quer dizer 70 semanas. Em profecia, lembra que a gente tinha feito a tabela profética, você deve ter ela aí na sua mão. E essa tabela profética, ela me fala muitas coisas. Nós vamos usar bastante ela lá em Apocalipse. Só que o que acontece? 70 semanas. Vamos acrescentar isso aí na nossa tabela profética. Que eu não tinha colocado lá naquele dia porque não chegou a hora. Mas vamos acrescentar na tabela profética as 70 semanas. 70 semanas quer dizer o quê? Como eu disse, 70 semanas é muito pouco. Se eu for organizar 70 semanas, um mês tem 4. Então, 70 semanas vai dar muito pouco. Quantas semanas teria dentro de um ano? A gente está falando de pouco mais do que um ano. E qualquer um sabe que não dá para edificar uma cidade dentro aí de um ano. É impossível. Eu não fiz a conta, não. Estou falando um ano aqui, mas eu não fiz a conta. Eu não sei quantas semanas tem um ano tem quantas semanas. Não sei, mas se eu for dividir, se eu for multiplicar, e se for 4 semanas, às vezes tem umas que tem 5, mas 4 vezes 12 dá 20... 8... dá mais de ano um pouquinho. Mas é aquela situação que eu quero tratar para vocês, é que essa semana será que está falando em anos ou será que está falando em dias? Tá? Se eu fosse falar 70 dias, semanas é dias, cada semana tem 7 dias. O raciocínio que eu quero que vocês peguem. Semanas tem 7 dias. Será que 70 semanas está falando aí então 70 vezes 7? Seria isso? Vamos entender isso aqui, porque quando eu olho para a profecia, como eu disse para vocês lá nas primeiras aulas, a profecia ela tem que ser interpretada profeticamente. E as linguagens estão figuradas, não são como se lê. Mas pastor, aonde que eu vou entender então sobre isso? Na própria Escritura. Porque Deus já vinha falando com eles nessa linguagem lá atrás. Quando eu olho para Levítico, quando eu entro aqui na minha Bíblia em Levítico, tá? Levítico 25, versículo 8. Olha que legal.
Levítico 25, versículo 8, vai me dar uma ideia mais clara do que é essas 70 semanas. Será que essas 70 semanas são semanas de dias ou 70 semanas de anos? Vamos entender o que a lei levítica fala aqui. Eu vou ler um texto, depois eu explano a informação. Levítico 25, versículo 8 diz assim: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Olha que interessante. Então, onde que eu estou pegando a informação das 70 semanas? 70 semanas é 70 vezes 7 dias? Não. Deus já havia falado em Levítico e ensinado o povo de Israel sobre as semanas de anos. Tá? As 7 semanas de anos, não 7 semanas de dias. 7 semanas de anos. Isso aqui está implicado aqui em Levítico na lei do jubileu. Lembra a lei do jubileu? Quando o jubileu, se ele não pagar nem eu, era mais ou menos assim? Não, não é isso não. A lei do jubileu era o quê? Quando o povo que era cativo, escravo, ou que tinha vendido as terras, tornava tudo para o seu dono, perdoava-se a dívida. Era o ano do descanso, era o ano sabático, o ano do descanso. Então, para um judeu, para Daniel, falar de 70 semanas, para ele isso era coisa cotidiana. Deus já tinha falado isso com o povo dele desde a existência do povo. Desde a lei levítica. Você lê 70 semanas, você não entende. Você não vai entender 70 semanas, você não é judeu. Mas se você for um leitor da Bíblia e você tiver estudado o Antigo Testamento, você vai entender também. Que é o que eu estou fazendo aqui, que eu estou trazendo para vocês aqui a clareza. Porque 70 semanas significa então 70 semanas de anos. Porque se o texto está dizendo que vai ter que edificar, que vai terminar a destruição, vai haver uma edificação, não dá para edificar uma cidade inteira, a cidade que está destruída, que está dessolada, que está arrebentada, não dá para edificar a cidade dentro de 70 semanas de dias. É impossível. Né? Não dá para fazer uma cidade inteira em semanas de dias. Então, qual que é o número que eu vou usar? 7 semanas de anos, 70 semanas de anos, usando a ideia que Deus já havia dado na lei como o ano do jubileu, porque o jubileu significa o quê? Restauração. O jubileu significa restaurar. Então, 70 semanas de anos corresponde, ou 7 semanas de anos corresponde a 49 anos, conforme está escrito em Levítico. Olha que informação legal. Deus instituiu aos judeus, ainda no deserto, o quê? A demarcação e a guarda das 70 semanas de anos, das semanas de anos. Cada semana de ano equivale-se a 7 anos, ao invés de dias, uma semana 7 dias, mas a semana de anos equivale a 7 anos. Então, uma semana é igual a 7 anos. Da onde você está tirando isso, pastor? Levítico 25:8, da lei levítica, onde Deus instituíra a semana, o ano do jubileu, para restauração. Está tudo na Bíblia, como eu te disse. A Bíblia mesmo vai te explicar, vai te ensinar. Eu vou encerrar esse assunto aqui, a gente encerra a aula de hoje, porque senão vai ficar muito grande, já estamos com 1h08. Mas eu vou te explanar essa questão da semana de anos, e a gente volta à aula que vem aí, entrando já no contexto da profecia. Já estamos, né? Estamos entendendo o que quer dizer 70 semanas. Quer dizer 70 dias, 70 dias, ou 70 vezes 7, porque cada semana tem 7 dias, então 70 vezes 7? Não. 70 anos. 7, tá? 70 vezes 7, mas não em dias, em anos. Então não quer dizer que são 49 dias, e sim 49 anos. Quem que vai conseguir aí 49 dias fazer alguma coisa? Não dá. Então são 49 anos. Uma semana equivale a 49 anos. Olha que legal. Então essa razão pela qual o termo semana, conjunto de 7 no Velho Testamento, pode corresponder a esses dois sentidos. Sim, a 7 dias ou a 7 anos. No caso aqui, por que tem que entender? Depende do contexto. Tem que depender do contexto. Por quê? Quando Deus criou o mundo, ele fala que fez em 6 dias, no 7 descansou. Qual que era o contexto?
O contexto era de dias. Como é que o senhor me prova isso? Em toda a ideia, a história da criação, Deus cita lá, e foi a manhã e a tarde do primeiro dia. Semana tem uma tarde e uma manhã? Não. Semana tem 7 tardes e 7 manhã. Então o contexto é claro em me dizer que era um dia. Só que aqui é um contexto de construção, de reconstruir a cidade. Como que eu poderia reconstruir a cidade em 7 dias? Não dá. É impossível. Ou em 49 dias seja. É impossível. Uma cidade inteira? O cara não faz uma casa em 50 dias. Como que eu ia conseguir fazer uma cidade toda? Você está entendendo? Que vai do contexto. Nesse contexto de reconstrução, então a semana entra na base de Levítico 25:8. Semana de anos. Semana de anos e não semana de dias. Então vai do contexto. Então voltando aqui no raciocínio, para a gente encerrar isso aqui. Então depende da situação, do contexto. Por isso a semana de anos já era conhecida dos judeus e utilizada. Isso era comum para o judeu. Quando você lê que 70 semanas, a gente não usa essa nomenclatura, a gente não usa essa lei. Tá? Isso é lei judaica. Se a gente usasse essa lei todo dia, eu conheço, porque né, a gente lê a Bíblia. Algum aí que está me assistindo aí também já ouviu, já leu muito Antigo Testamento e conhece isso aí. Fala, a semana está tratando do ano do jubileu, restauração. Porque conhece o Antigo Testamento. Mas para um judeu isso é claro, claro, claro. Ele vive isso todo dia, o feijão com arroz. É o que ele aprendeu desde criança. Então, semanas de anos. Tá? Por isso as semanas são de anos e isso já era utilizada pelos judeus, contabilizada pelos judeus, pois a lei de Deus lhe determinava a semeadura própria da terra somente por 6 anos, tá? Consecutivos. E no ano 7º, pela lei, tá? O ano 7º a terra descansaria, pela lei. Também deveria descansar obrigatoriamente, tá? E para um judeu, as 70 semanas, ou as 7 semanas, seria de anos, seria o quê? Seria o ano sabático. Então eles iam plantar 6 anos, no 7º ano não plantava nada. Mas comia o quê, pastor? Comia o que a terra dava. Ah, mas brotava sozinho? Brota, porque na colheita cai muito grão. Né? Então cai muito grão ali na hora da colheita, quando... né? Mesmo sem você plantar vai brotar, brota menos, mas brota. Então eles se preparavam 6 anos para que no ano 7º, que era o ano do jubileu, era o ano sabático, Shabat, né? Shabá em hebraico, que significa descanso, o ano do descanso da terra, que a terra também tinha o sábado da terra, o ano sabático. Descansaria e não plantaria, só colheria o que a terra desse. Então, nessa linha de raciocínio, nós entendemos que essa semana que Daniel está falando é anos. São 70 semanas de anos e não 70 semanas de dias. 70 semanas de anos. Ligado nessa lei aí do jubileu. Também na lei, olha que interessante na lei do jubileu, olha que interessante. Isso aqui você tem que pegar porque é lei, você tem que ter essa informação. Eu vou só encerrar isso aqui e a gente já termina. Segura aí mais um pouquinho. Também na lei é instituído o ano do jubileu, como eu disse. Quando Deus lhe determinava que ele contasse 6 ciclos de 7 anos, ou seja, 7 semanas de anos, totalizando 49 anos, para que o ano seguinte, né, o ano de número 50, o 50º ano, se celebrasse o ano do jubileu, quando todo judeu que se tornara servo de outro fosse liberto da sua servidão. E o judeu pobre que vender a sua propriedade a outro judeu estrangeiro retornasse para a sua propriedade, pois tinha a possessão perpétua da terra por ordem de Deus. Então o ano do jubileu, ele estava ligado diretamente a isso. Porque hoje a gente pega, é meu, eu vendo, vendeu, acabou. Não, para um judeu era diferente, era como se fosse uma locação, chama-se de um arrendamento. Tá? Hoje em dia seria um arrendamento, vou te arrendar por tantos anos. Tipo assim, entenda. Se eu estou no ano 0 do jubileu, o jubileu foi ano passado, eu estou no ano 0, fala, vou te vender minha propriedade, né, eles usavam esse termo, por 50 anos. Como assim? Era como se fosse um arrendamento por 50 anos. Porque no ano do jubileu tinha que me devolver. Era como se fosse um aluguel. Tá? Você alugava, né, vendia pelo tanto de colheita que dava na terra. Aí você vai ter que estudar bastante Levítico, aí o livro da lei, para você entender claramente isso. Mas o judeu não podia vender a terra, porque a terra era por possessão perpétua. Fala, mas se o cara tivesse velhinho, ficava pro filho.
Ah, mas se eu tivesse no ano de número 49, o ano seguinte era o jubileu, o ano de 48, no ano de 50 era o jubileu, só podia usar a terra no ano de 49. Você vendia a terra pelo preço de um ano de colheita. Alugava-se, arrendava-se, no ano do jubileu devolvia para você. Porque é estatuto perpétuo, a terra dos judeus ser sempre deles. E isso está falando daquela divisão que Josué fez lá atrás. Tá? Isso era a lei de Deus. Então eu entendo que o ano de jubileu está ligado diretamente a 70 semanas. No sentido de que, para contabilizar que as semanas são anos e não dias. Tá? Nós vemos isso em Levítico 25. Tá? Você vai ler em Levítico 25, você vai ver essa lei. Então ficou claro que eles sabiam o que queria dizer. Tá? Ficou claro para Daniel que ele sabia o que ele queria, que Daniel sabia o que o anjo estava dizendo para ele. Que não dá para você ver, mas eu tenho uma colocação bem clara aqui das 70 semanas. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Peraí. Deixa eu ver se vai dar para você enxergar. A aula que vem nós vamos tratar disso daqui. Ó. Chegar mais próximo do celular aqui. É mais ou menos isso aqui que nós vamos tratar na aula que vem. Tá? Que é exatamente o escopo geral aí das 70 semanas. Tá bom? É isso aí que nós vamos tratar na aula que vem. Hoje nós aprendemos, tá? Deixa eu voltar aqui no tripé. Aí. Hoje nós aprendemos, então, essa questão de entender por que o povo foi assolado, por que a cidade santa foi destruída, tá? Por que você está passando por tudo isso? Daniel, do capítulo 1 ao 19, está orando, Senhor, por que aconteceu isso? Nós destruímos, nós pecamos. E Deus está dizendo, olha, foi por conta disso e disso. Tá? E também entendemos que as 70 semanas simboliza anos. São 70 semanas de anos e não dias. Então, cada semana de ano equivale a 49 anos. Aí eu vou fazer 49 vezes 70. E aí eu vou ter um número exato dessas semanas. E é isso que nós vamos estudar na aula que vem. Vamos entender qual foi esse período, tá? Tá nesse desenho que eu mostrei para vocês aqui, que fica muito claro, não dá para ver, né? Conta da luz. Mas é isso aqui que nós vamos estudar na aula que vem. É isso aqui que nós vamos entrar. Eu já entendi por que o povo foi assolado, por que a cidade foi assolada. O povo porque pecou e a cidade porque também pecou e não deixou de ser cidade santa. Deus rejeitou. E agora nós vamos entrar na aula que vem, né? Você não pode perder essa aula que vem de maneira alguma, tá? Você não pode perder essa aula. Na aula que vem, nós vamos falar, então, entender essa divisão. Se eu sei que são 70 semanas de ano, e cada semana equivale a 49 anos. 49 anos. E se tem, tá? E se tem uma colocação aí muito clara de 49 vezes, tá? Vezes 70, eu tenho um número bem grande de anos. Estou falando mais de meio século. Nós vamos entender, porque o texto vai dizer que aconteceu tal coisa em uma semana e 62 semanas. 7 semanas e 62 semanas. Tá? Daniel 25 vai começar a me explicar. Olha, em 7 semanas aconteceu uma coisa, mais 62 semanas... até que foi tirado o Messias. É isso que nós vamos entrar na aula que vem, falando o que será essas semanas. Se eu já sei que são anos, então um fato marca 49 anos, vai ter um marco. Depois 62 semanas, nós vamos fazer a conta, vai dar 400, lá vai pedrada anos. E nós vamos ter outro marco, que é o que? A morte de Jesus. Então aí nós entramos, e aí, irmão Gilmar, nós vamos entrar nessa parte aí que é a lacuna, né, que é o tempo da graça, que nós vamos falar com ela com muita cautela. Porque há uma divisão aí, divergência, né, teológica, uma divergência de entendimento. Então nós vamos falar com muita cautela, calma e clareza para que fique bíblica, muito bíblica, para que você entenda diante da palavra. Então é isso aí, queridos. Nós já sabemos que as 70 semanas se trata então de anos, não de dias. Então eu vou fazer, cada semana tem 7 anos. Cada ano, tá? Cada semana tem 7 anos. Então eu vou fazer essa conta. Se cada semana tem 7 anos, tá? Se 7 semanas simboliza então 49 anos, quanto que tem 70 semanas de anos, tá? É isso aí que nós vamos fazer. Então, na aula que vem eu vou explicar para vocês. Nós já aprendemos que são semanas de anos e não de dias,
E por esse fator que nós sabemos que são semana de anos e não semana de dias, na aula que vem eu vou explicar o que aconteceu. Cada ponto histórico, cada marco histórico que nós temos biblicamente marcando essas semanas que o texto já disse que aconteceu, tá bom? É isso que nós temos para a aula de hoje. Nós vamos encerrar aqui, tá? Hoje aí passou bastante aí, nós estamos com 1h19 já de live, né? Já passou bastante aí do nosso horário, mas eu tenho certeza que você aprendeu bastante hoje. E a aula que vem você não pode perder, você não pode perder a aula que vem. Lembrando que eu creio que a aula que vem vai ser na terça-feira, mas eu aviso aí nos grupos, tá bom? E nós vamos aprender isso aí, essas 70 semanas, de acordo com o que a Escritura está dizendo, dentro da palavra, dentro da Bíblia Sagrada, para a edificação de você, da sua vida, da sua casa e família. Amém, queridos? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma vez, Deus ele ter falado conosco nessa live. Estenda a mão aí, vou dar a bênção apostólica e encerramos nessa noite em nome de Jesus. Te abençoe, igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre você, sua casa, sua família, sobre tudo o que diz ao teu respeito, hoje, até a vinda de Cristo e eternamente. E você que é a noiva, santo e adornado Cordeiro diz, amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E como eu disse, qualquer dúvida, pergunta, se você for falando durante a live aí, eu consigo ver o seu comentário, faço o possível para responder. Se eu não ver, você me dá uma cutucadinha aí. E finalizando a live, me passa então no particular que eu respondo para você também com o maior prazer. Tá bom, queridos? Deus abençoe você, tua casa, tua família, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus e tchau, tchau.